Graça e paz, amada igreja, nós somos muito gratos a Deus, porque finalmente chegou mais uma quarta-feira doutrinária, esta rica oportunidade que nós temos de sempre estudarmos alguma porção das Sagradas Escrituras, e como nós já avisamos antecipadamente, tanto na última quarta-feira, como principalmente no último domingo, hoje nós daremos início aqui a uma nova fase, aqui na nossa quarta-feira doutrinária. Na última quarta nós finalizamos o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos iniciar então mais uma nova epopeia, mais uma nova aqui caminhada, uma nova fase. E desta feita nós iremos então estudar o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, um livro muito interessante, onde consta talvez as histórias mais conhecidas, não só do Antigo Testamento, como também da igreja e também no que diz respeito ao conhecimento popular, até daqueles que não são cristãos. Há muitos que conhecem muitas histórias aqui contidas neste primeiro livro. Então nós clamamos a Deus, antes de tudo, por meio de uma oração, para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê, então, sabedoria. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais este dia na nossa vida, esta quarta-feira doutrinária, e esta oportunidade que temos de, finalizando ali o Evangelho de Mateus, iniciar então uma nova fase aqui na quarta-feira doutrinária, Deus. E eu clamo a Ti para que, por meio do Teu Espírito Santo, o livro do Gênesis possa de fato ser um ministrador a nós e que o Teu Espírito Santo esteja agindo por meio das Sagradas Escrituras. Traz a nós então este conhecimento que vem de Ti, gerando em nós um crescimento e que seja um crescimento saudável em todo o corpo de Cristo na Igreja do Senhor Jesus. Então, Pai, não apenas hoje, nesta quarta-feira, mas em todos que estão por vir, que Tu estejas conosco aqui na ministração da palavra e que sejas com Tua Igreja para que ela possa ser alimentada e edificada, então, por esta pregação. E é no nome de Jesus que eu te oro assim. Amém e amém. Bem, irmãos, hoje nós veremos então Gênesis capítulo 1, então, dando aqui o pontapé bem inicial, e o capítulo 1, irmãos, que fala justamente sobre a criação. Talvez aí um dos capítulos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, que começa então no capítulo 1 com o versículo célebre, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu quero aqui, irmãos, basear esta minha primeira palavra numa afirmação que eu creio muito, que a criação, tudo que Deus criou ali, naqueles 6 primeiros dias da existência ali, do mundo, a criação, ela nos mostra o quão abençoados nós somos. Por quê, irmãos? Porque a criação é algo assim grandioso, algo assim maravilhoso. Todas as coisas que Deus criou. Imaginar, como diz aqui as Sagradas Escrituras, já no princípio do Gênesis, de como era a terra, antes mesmo da criação de todas as coisas. No versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma, ela era vazia, havia trevas, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não é algo difícil de imaginar como de fato eram as coisas antes de tudo existir. E quando Deus, ali a Trindade Santa, começa então a criar todas as coisas, desde o seu primeiro dia, então coisas lindas, maravilhosas, gloriosas começaram a surgir, começaram a vir para a existência. A Bíblia diz que no primeiro dia, por exemplo, Deus criou a luz, e Ele separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Então Ele colocou as trevas e as luzes nos seus no devido lugar. Então Gênesis capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. No segundo dia, a Bíblia diz que Deus fez então o firmamento e Ele separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento, e o firmamento foi chamado então de céus, isso no segundo dia, então do versículo 6 até o versículo de número 8. No terceiro dia, vê só que coisa gloriosa, Deus fez a terra seca aparecer e chamou-a de terra, e as águas ajuntadas chamou de mares. Além disso, Ele fez brotar plantas,
árvores, né, que dão fruto. Então ele criou assim algo maravilhoso, né, algo que na criação deve ter sido assim algo esplendoroso. No quarto dia, diz a palavra, no versículo 14 até o versículo 16, que Deus criou então os luminares. Ele criou o sol para governar o dia, né? A lua para governar a noite e também todas as estrelas. Então imagine, né? Ali a revolução acontecendo no grande universo, tudo sendo criado, todos os luminares. Foi algo maravilhoso. Ainda hoje nós olhamos para uma noite estrelada e sempre nos chama a atenção porque é muito lindo, é muito majestoso, é muito maravilhoso, né? No quinto dia, do versículo 20 ao 21, Deus então criou as aves que voam sobre a terra e os animais marinhos, né? Isso no capítulo 1, versículo 20 até o versículo 21, ele trouxe vida, né, ali para os ares, ele trouxe vida ali, né, para os mares. No sexto dia, então Deus criou os animais terrestres. E aí, quando Deus criou todas essas coisas maravilhosas, coisas assim esplendorosas, coisas assim, imagino eu, que na criação, surgindo pela primeira vez, foi assim como que uma grande festa. Eu sempre imagino assim, como uma grande revolução acontecendo. Depois de criar todas essas coisas, coisas que até hoje, né, volto a repetir, nós olhamos e nós ficamos embasbacados quando a gente vê a criação de Deus, os mares, quando a gente vê aquela paisagem linda, a gente fica assim, bobo, né? Depois de criar tudo isso, no sexto dia, então, ele criou, então, o ser humano. E diz a palavra do Senhor que ele criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, para dominar sobre toda a criação. De todas as criações que Deus então criou, de tudo aquilo que ele fez, e volto a repetir, são coisas que ainda hoje nos deixam assim de boca aberta, e tão majestoso, tão lindo, tão maravilhoso como é. O céu, o firmamento, o universo, os planetas, as estrelas, os animais dos campos, aquelas paisagens verdejantes, os grandes mares. Deus criou tudo isso, tudo isso. Só quando ele criou o homem, ali por último, quando ele cria o homem, é que ele faz a sua imagem e a sua semelhança. Isso no versículo de número 26 do capítulo 1, ali do Gênesis. Então você percebe que é algo diferente quando Deus cria o homem. Por isso que eu disse no princípio, a criação nos mostra o quão abençoados nós somos, porque a criação é algo maravilhoso, é algo grandioso, que vai além assim, não é? De todo o conhecimento humano. Ninguém pode criar aquilo que Deus criou. E ele criou assim do nada, né? Ele fez surgir do nada, dia a dia, cada coisa linda, maravilhosa, mas nada supera a criação do homem. Só o homem, Deus o fez de maneira muito especial. Deus, diz a palavra do Senhor, no versículo 26, ele disse, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso a Trindade Santa falando, né? Então façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha só como a criação, ela declara, como ela nos mostra o quão abençoado nós somos. Diante de tudo que Deus criou, coisas lindas e maravilhosas, só o homem foi feito à sua imagem e semelhança. O que significa isso? Se nós fôssemos falar sobre a imagem e semelhança de Deus de forma teológica, certamente nós não teríamos tempo suficiente agora, neste vídeo, que geralmente dura entre 15 e 20 minutos, não teríamos tempo suficiente para podermos esmiuçar o que teologicamente significa o homem ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eu posso aqui, em poucas palavras, dizer para você de maneira simplória o que significa isto, não de forma simbólica, mas de forma efetiva. O que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus? E por que isso nos torna tão abençoados? A primeira coisa que para mim significa ser feito à imagem e semelhança de Deus, e porque isto é uma bênção diante de toda a criação, é que significa que nós somos diferentes de tudo aquilo que Deus criou. Perceba, existem
várias formas de animais. Deus criou animais marinhos, aves nos céus, animais terrestres, mas mesmo assim, todos esses animais, eles diferem entre si. São animais diferentes, cada um com sua própria característica, mas todos eles, ainda que sejam variados, todos eles são irracionais. Só um que Deus criou e colocou nele a racionalidade, feito a imagem e semelhança da Trindade Santa, a Trindade que pensa, a Trindade que conversa, a Trindade que comunga, a Trindade que vive junto, que raciocina. Então, ele pôs este poder, ele pôs esta capacidade apenas no homem. Ainda que exista várias formas de animais, todos eles são iguais em uma coisa, são irracionais, mas nós somos diferentes de todos, porque há racionalidade em nós. Em segundo lugar, ser a imagem e semelhança de Deus significa que nós temos privilégios únicos. Olha o que ele diz aqui. Logo após a criação do homem, diz a palavra do Senhor, no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí, para deixar bem claro, né? Homem e mulher os criou, né? Homem e mulher os criou. E aí o versículo 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Perceba, nós temos privilégios únicos. Toda a criação gloriosa, majestosa que Deus criou estaria ali à disposição do homem. Veja, privilégio único que só o homem foi dado. Por isso que a criação mostra, declara o quão abençoados nós somos, né? Sem contar, irmãos, o grande privilégio da intimidade com o Criador, né? Que ali, já na época de Adão e Eva, eles tinham o privilégio de caminhar com Deus, de conversar com Deus, de falar com Deus, de ter a presença de Deus, a companhia de Deus ali ao lado deles. Como nós hoje. Hoje nós temos esse privilégio. Entre toda a criação, nós em quem falamos com Deus, podemos ter intimidade com Deus, podemos chamar a Deus de Pai, né? Ter essa relação com Ele de Pai, né? Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Então, a imagem e semelhança de Deus me mostra, né, que nós temos privilégios únicos. Por isso, quão abençoado nós somos. E, em terceiro e último lugar, imagem e semelhança significa para mim, além de significar que somos diferentes de tudo que Deus criou, além de significar que temos privilégios únicos, em terceiro e último lugar, nós temos uma capacidade ímpar. Há uma capacidade ímpar na vida do homem, principalmente o homem que teme a Deus. Basta nós lermos, irmãos, lá o Salmo de número 8, para nós vermos esta capacidade ímpar que só existe na vida do homem. Basta ir lá em Salmos, capítulo 8, Salmo 8, olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 8, justamente sobre a criação e sobre o homem. Diz assim no versículo 1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos. Olha só, a criação, não é? E a lua e as estrelas que estabeleceste, né? Que criastes, que é o homem. Ele pergunta, que dele te lembres. E o filho do homem que o visites. São duas perguntas. Aí olha o versículo 5. Fizeste-o, o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Perceba, aqui não está falando que o homem é um pouco menos poderoso do que Deus. Aqui fala-se justamente sobre a imagem e semelhança de Deus. Fizeste ele um pouco menor do que Deus, nesse sentido. E ele continua, versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso significa ser a imagem e semelhança de Deus. Significa que há uma capacidade ímpar do homem. Por isso que a criação, ela mostra, ela declara o quão abençoados nós somos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, diferente de tudo que Ele criara, diferente de tudo, com privilégios únicos, com uma capacidade quase ímpar, porque Deus é maior, claro. A criação nos fala o quão abençoados nós somos. Então, quando eu leio Gênesis capítulo 1, eu fico embasbacado, né, com toda a criação de Deus. Fico imaginando o quão lindo fora isso. Talvez a Hollywood inteira, com todo o seu poderio, com toda a sua capacidade artística, com todo o processo de CGI, de efeitos especiais, jamais poderia ali triscar, não é, em imagens e som aquilo que realmente aconteceu nesses 6 dias de criação. Foi algo ímpar, grandioso, maravilhoso. Olha aí o resultado da natureza, de tudo que Deus criou, do universo. Que coisa linda, maravilhosa. Mas só o homem é a imagem e semelhança de Deus. Que bênção, que bênção. Lembre-se disso. Nos seus momentos mais difíceis, nas suas lutas, está se sentindo pequenino, está entristecido, está abatido. Lembre-se disso. Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança. Você é um abençoado. Amém? Que Deus então nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que esta palavra venha como consolo, como um bálsamo, venha como uma revelação, que nós nos encontremos nesta palavra. Não para nos sentirmos os taus, não é isso, mas para nos sentirmos bem com nós mesmos, bem com o nosso Deus, porque toda a criação, ela fala, ela mostra o quão abençoado nós somos, o quão abençoado você é. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, esta ministração, e eu clamo, Deus, para que esta palavra reverbere nos corações daqueles que ouviram esta palavra, Pai. Que esta palavra traga consolo, que esta palavra traga força, que essa palavra traga ânimo, que haja um ânimo no coração do teu filho e da tua filha, que nos sintamos de fato, Senhor, abençoados como nós somos por ti, Senhor, e o quanto que a criação demonstra que nós o somos, ao mesmo tempo que haja gratidão em nós, Senhor, porque tu nos criastes a tua imagem e a tua semelhança. Louvado seja o teu santo nome, Pai, e seja com a tua igreja, seja com o teu povo, e é no nome de Jesus que eu oro assim. Amém e amém. Que Deus então te abençoe. Então na próxima quarta-feira nós vamos continuar então no livro do Gênesis, tá bom? Então que Deus continue falando ao teu coração e não perca na próxima quarta-feira a continuação então das Sagradas Escrituras, da explanação das Sagradas Escrituras no livro do Gênesis. Paz.